Inicialmente, pessoal, quero desejar a todos vocês uma excelente noite, dizer para vocês que é um prazer muito grande a gente usufruir aí dos dispositivos da tecnologia, dos recursos tecnológicos, em que a relação de professor-aluno ela está sendo cada vez mais reinventada. Inicialmente, nós vamos tratar aí do assunto asilo político e refúgio. Então, o que a gente vai procurar nesse primeiro momento da aula? Eu preciso que a gente diferencie com muita clareza, com muita propriedade, algumas terminologias do tipo direitos fundamentais e direitos humanos. Todas as vezes que nós falarmos dos direitos do homem que foram positivados na ordem jurídica internacional, nós estamos falando de direitos humanos. Quando tratamos da expressão direito fundamental, nós estamos falando da mesma matéria-prima dos direitos humanos, mas que, porém, ao invés de estarem positivados na ordem jurídica internacional, esses direitos estão positivados na ordem jurídica interna de um determinado ordenamento. Então agora a gente se depara com a situação do direito de refúgio com o asilo político. O que eles têm em comum, vocês estão vislumbrando na tela aí. É o aspecto da proteção dada à pessoa humana. Para que a gente possa ter como mote inicial o Instituto do Asilo, eu vou trazer para vocês um caso prático que foi vivenciado aqui pela República Federativa do Brasil com o estado de Honduras, vamos dizer assim, nos idos de 2009 e 2010, na era do governo Lula. Zelaya, ele era, digamos, o chefe lá do executivo, vamos chamar assim, em Honduras, nos idos lá de 2009. Ele tentou, de forma inconstitucional, veicular sua reeleição. E ele estava sendo acusado de diversos crimes, alguns de natureza política, ou seja, crimes de opinião, e outros não. Outros relacionados a desvio de recursos. Uma vez ele tendo, digamos, saído daquele país, ele retornou, e aonde que ele foi se esconder? Exatamente na Embaixada do Brasil. E o instituto que ele alegava que estava utilizando era o instituto do quê? Do asilo político. Nós vamos ver então o que é asilo político e quais são as situações aí das suas modalidades, o que a gente tem aí, pelo menos em face de entendimento desse instituto. O que é importante a gente clarificar aqui? Que a nossa Constituição, ela, digamos, no seu título primeiro, ela vai tratar, digamos, de como está estruturado esse Estado chamado República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela está estruturada em princípios, isso mesmo. Quando falamos a respeito dos princípios fundamentais, título primeiro da Constituição, nós estamos diante de princípios estruturantes, a exemplo do princípio republicano, do princípio do Estado federativo, do princípio do Estado de Direito, do princípio democrático, e temos também os chamados fundamentos, que esses sim são aqueles incisos lá do artigo 1º que a gente muito bem conhece. E o mais comentado deles, sem dúvida, é a dignidade da pessoa humana. Mas fora os princípios estruturantes e os fundamentos do artigo 1º, no artigo 3º da Constituição, nós vamos verificar o quê? Nós vamos ver os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então você vai ver lá, construir uma sociedade justa, livre, solidária, a questão do desenvolvimento, garantia do desenvolvimento nacional. Então, uma série de objetivos que devem ser alcançados por esse Estado brasileiro. E nós temos no artigo 4º, que é, digamos, o mote que nos traz aqui nessa tela, nós temos os chamados princípios de relações internacionais, ou seja, princípios que a República Federativa do Brasil adota em suas relações internacionais. Nessa parte do artigo 4º da Constituição Federal, nós temos então 10 incisos. E detalhe, esses incisos são bem ecléticos, porque eles vão traduzir princípios, pessoal, que, se você analisar, eles podem ser contrapostos. Nós temos a ser destacado nessa nossa conversa de hoje a questão da prevalência dos direitos humanos, que é o que nós temos aí no inciso 2, mas ao mesmo tempo, de forma até de certa forma contraditória, nós temos no inciso 3 a autodeterminação dos povos. Nós temos ainda no inciso 10 a questão da concessão do asilo político. Uma vez feitas essas considerações, deixa eu colocar para vocês aqui alguns aspectos que são fundamentais para que vocês possam discernir corretamente as diferenças entre asilo político e direito de refúgio. Primeiro, pessoal, uma diferença básica, simples. Quando nós falamos de asilo político, geralmente nós estamos falando de uma situação que é direcionada a um indivíduo especificamente.
que a situação que leva à concessão dele é o chamado crime político, ou crime de opinião. O que eu quero enfatizar para vocês aqui é: crime político não se confunde com violação a Código Penal, não se confunde com improbidade administrativa, não se confunde com a questão de corrupção passiva, corrupção ativa, com nada disso. Importante destacar que o asilo político é uma concessão, é um ato discricionário. Temos a destacar para você também a questão do direito ao non-refoulement, que é uma expressão que traduz o direito da não devolução. Uma vez concedido o asilo, o Estado não pode se arrepender e pegar aquela pessoa, vou devolver de onde essa pessoa veio. Não se pode fazer isso. Nós temos o asilo territorial, que é aquele acolhimento no território de um determinado Estado. E nós temos o asilo diplomático, que é a acolhida do indivíduo em missões diplomáticas, navios de guerra, aeronaves, acampamentos militares e, como vocês viram, a situação do próprio Zelaya, que em 2009 tentou usufruir desses benefícios aí. E agora nós precisamos entender que distinções, que aspectos relevantes nós temos aí sobre o direito de refúgio. Primeiramente é quem se enquadra nessa situação. Então, como vocês poderão verificar, nós temos uma legislação específica que trata dos refugiados. Nós temos aqui no Brasil o chamado Estatuto dos Refugiados, que como muitos aí já até fizeram menção a ele por ocasião do nosso fórum, vocês estão vendo aí, trata-se da Lei 9474 de 1997. E eu vou trazer para vocês aqui o artigo 1º dela, que traduz para a gente com uma certa propriedade quem são, digamos aí, os refugiados. Artigo 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, inciso 1, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Então a gente tem que estar atento, porque o Instituto do Refúgio ele é aplicado a uma coletividade, não tão especificamente a um indivíduo em si, sozinho, por motivos de perseguição política, ok? Então nós temos aí a situação que fala dos apátridas, aí não tendo nacionalidade, estando fora do país, onde antes teve a sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função de circunstâncias descritas no inciso anterior. No inciso 3 nós temos, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Enquanto nós olhamos para o asilo com um certo olhar de discricionariedade, porque o asilo político ele pode ser concedido, não necessariamente o será, quando se trata do direito de refúgio, nós já temos aí uma situação diferenciada, porque há aqueles que defendem a ideia, e é o que, digamos, é o entendimento majoritário, que o direito de refúgio trata-se de uma norma relacionada a direitos humanos. E para quem está recordando aí do que viu lá em Direito Internacional Público, nas fontes do Direito Internacional Público, estudou lá a questão de que as normas que tratam a respeito de direitos humanos, elas são tidas numa categoria chamada jus cogens, em que não se admite derrogação nenhuma. E detalhe, não se pergunta se a pessoa quer ou não cumprir. A questão é uma vinculação supostamente obrigatória, independentemente de um Estado estrangeiro ou organização terem se manifesto quanto ao seu cumprimento. É uma situação que acaba fragilizando a ideia de soberania. Mas frente ao que nós temos aí da história da prevalência dos direitos humanos, é uma situação a ser considerada sim. Perfeito? Então, olha o que nós temos aí. Concessão, dever do Estado, regulado por tratados. Tema tratado no âmbito internacional pela Acnur. A Acnur, para quem não conhece, é a agência da ONU que trata desse tema dos refugiados. Perseguições de caráter racial, religioso, social, etc. Uma certa irrelevância dos motivos políticos. Então, o que vai definir a questão do refúgio não é tanto a questão do crime político ou crime de opinião. E nós estamos falando, sim, de uma perseguição a grupos maiores. Ok? Então vamos que vamos, nós passamos aí para vocês uma situação aí de uma imagem de um acampamento de refugiados, né, do Acnur, chamado Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é a agência da ONU que se dedica a essa situação.